Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem-vindos, bem-vindas novamente aqui ao meu canal. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer um lindo colete gola alta, rápido e fácil de fazer. Para essa videoaula, eu vou estar utilizando a lã Harmony e a cor é 8176, tá? E para você começar e fazer qualquer tamanho, vocês vão ter que ter aí a fita métrica. Vocês vão medir a altura que vocês querem do colete, do ombro até o comprimento desejado. O meu, vou fazer com aproximadamente 52 centímetros, tá? Aí, para cada tamanho que vocês forem fazer, vocês vão tirar desses 52 centímetros a cava que vocês querem. A minha, eu vou fazer também com aproximadamente 20 centímetros, tá? Então, o que sobrou dessa parte para baixo aqui foram 32 centímetros, que é o que nós vamos começar a tecer de correntinha. Porque esse colete nós vamos tecer ele de assim e não de assim, tá? Nós vamos começar aqui, olha, pela lateral. Vamos fazer alguns aumentos. Depois nós vamos fazer um aumento aqui, vamos trabalhar toda essa parte. Quando a gente atingir a largura aqui menos esse tantinho que deu aqui, ó, que a gente vai medir depois que a gente fizer, que tem que ser os dois lados iguais, aí a gente tece essa parte para terminar. Nós vamos fazer duas partes exatamente iguais. Por esse motivo, eu vou mostrar uma parte só. Então, eu vou pegar a minha lã aqui e eu vou estar utilizando a minha agulha de 4 milímetros e meio, tá? Ela é aquela agulha Clover, muito boa de trabalhar. Vou colocar a linha assim, olha, vou passar a minha agulha, vou fazer um elo, vou puxar e vou fazer o meu nó corrediço. E aqui eu vou colocar um número de correntinhas que dê aproximadamente 32 centímetros. Então, vamos lá, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer aqui meus 32 centímetros e já volto com vocês. Gente, meus 32 centímetros aqui, olha, de correntinhas. Ó, eu vou dar uma esticadinha aqui, tá? Deu 45 correntinhas, tá? Agora, olha, eu vou segurar aqui, vou fazer mais duas correntinhas, laçadinha na agulha, vou voltar aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha e vou trabalhar toda ela, olha, com meio ponto alto. Vou fazer meio ponto alto para cada correntinha aqui, olha. Dou a laçadinha, insiro minha agulha aqui no ponto, na correntinha, fico com 3 laçadinhas, puxo as 3. Laçadinha na agulha, venho aqui, olha. Ah, gente, e aqui, a hora que você começar a fazer, da terceira correntinha aqui de baixo pra cima, olha, 1, 2, 3, coloca um marcadorzinho pra você não se perder, tá? Eu vou fazer toda a minha carreira aqui de meio ponto alto e já já eu volto com vocês. Gente, eu acho que eu falei pra vocês que eu fiz 43 correntes, né? Mas não é, são 53 correntes, tá? Mas aí isso não tem problema, vocês têm que fazer aqui, ó, o tanto de corrente que você tirou pra cava aqui, tá? Então, e isso vai depender desse comprimento que vocês tiraram. Aí vocês que vão ver quantas correntes que vocês vão colocar. Cheguei aqui, olha, tô fazendo as minhas duas últimas correntes, ó, pontos altos. Fiz aqui, olha, a minha primeira carreira. Agora aqui eu vou levantar
2 correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho, gente, vocês precisam ter em mãos aí, que eu esqueci de falar, os marcadores, tá? Eu vou vir aqui, olha, vou pegar, dar uma laçadinha, tem as 2 correntinhas que eu fiz, vou vir no primeiro ponto, vou fazer um meio ponto alto. Nessa correntinha aqui, ó, você já vai pôr o seu marcadorzinho, ó, que é o primeiro ponto da carreira. Laçadinha na agulha, nesse mesmo pontinho, ó, eu vou fazer um aumento com mais um meio ponto alto. E sigo agora, olha, sempre pegando, gente, na laçadinha de trás. Aqui tá o meu ponto, aqui tá a laçadinha da frente e aqui, olha, tá a laçadinha de trás. Eu vou trabalhar meio ponto alto para cada meio ponto alto que eu tenho aqui na minha lateral da blusa, do colete, no caso, né? Vou fazer até chegar lá no último, aí eu volto com vocês. Estou chegando aqui no final, olha, tô fazendo o penúltimo ponto e para que vocês vejam, olha, que aqui tem a correntinha e às vezes ela fica escondidinha aqui, ó. Então, por isso que é bom colocar o ponto, ó. Venho na laçadinha de trás e faço o meu último ponto. Isso vai fazer que essa parte aqui, olha, siga sempre retinha, que vocês não percam nenhum ponto para não ficar torto, tá? Então, olha, aqui eu já comecei a fazer o aumento. Agora, a gente vai levantar 2 correntinhas, vou tirar o marcadorzinho daqui, ó. Vou virar o meu trabalhinho aqui, como é a parte de baixo, é sempre retinha, ó. Laçadinha na agulha, eu venho no primeiro pontinho aqui, ó, tá vendo? Insiro minha agulha e faço um meio ponto alto. Formou aqui uma correntinha. Vem aqui e coloca o marcadorzinho nele, que é o primeiro pontinho. E agora eu sigo até lá em cima, fazendo meio ponto alto para cada meio ponto alto da carreira anterior. Vou subir até lá e já volto. Estou chegando aqui no final, olha, tá vendo? Como a correntinha aqui fica escondidinha, o primeiro ponto. Então, eu tenho mais um ponto aqui para trabalhar. E mais o pontinho que tá escondido aqui, ó. Pego lá atrás. Vou fazer um meio ponto alto, laçadinha na agulha, volto aqui de novo, vou fazer mais um aumento, faço mais um pontinho. Tiro meu marcador daqui, subo 2 correntinhas, viro meu trabalhinho e aqui, olha, se vocês tiverem dificuldades, vocês vão contar a primeira... Ó, a primeira correntinha, a segunda e volta na terceira, que é o ponto aqui, gente, olha, tá vendo? Aqui eu vou fazer um meio ponto alto. Volto a colocar aqui o meu marcadorzinho e agora eu sigo sem fazer aumento aqui, na volta, só meio ponto alto em cima de cada meio ponto alto da carreira anterior. Vou terminar aqui, vou até lá embaixo, já volto com vocês. Estou terminando a minha parte de baixo aqui, ó. E a parte de baixo, gente, a gente sempre segue reto, tá? Olha, aqui tá o meu marcadorzinho. Vou inserir a agulha aqui, olha, na correntinha de trás e faço meu último ponto. Tiro o marcador. Aqui eu subo 2 correntinhas, viro o meu trabalhinho, volto aqui, ó, no primeiro pontinho, que é a terceira correntinha, ó, e vou fazer um meio ponto alto. Volto aqui novamente, ó, o meu marcador. Gente, não esquece que isso é muito importante, tá? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas vale a pena, para você não precisar desmanchar. E sigo, ó, meio ponto alto, para cada meio ponto alto, sempre pegando
na laçadinha de trás. Se você não quiser também pegar na laçadinha de trás, pega aqui no ponto também, tá, gente? Não tem problema nenhum. É só pra fazer deixar mais bonito, né, o ponto. Olha, ele vai ficando com essas nervurinhas aqui, fica muito bonito o ponto. Então, eu vou seguir assim até chegar lá na parte de cima, e daí eu volto com vocês. Olha como vai ficando retinho aqui a parte de baixo. E, gente, muito importante, vocês podem trabalhar com a lã que vocês tiverem aí, com linha, com barbante, com o que vocês tiverem, tá? Porque como eu tô mostrando para vocês em centímetros, então vocês podem fazer para qualquer tamanho, com qualquer fio, é só seguir as medidas que vocês tirarem, tá bom? Olha, tô terminando minha carreira e os aumentos da carreira, gente, é sempre na hora que você está subindo, tá? Então, aqui, olha, eu tenho meu último pontinho, ó, tem a laçadinha. Aqui eu faço um meio ponto alto, dou a laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro meio ponto alto. E aqui, gente, nós já estamos na quinta carreira, olha. 1, 2, 3, 4, peraí, aqui 2, 4, 5 carreiras nós estamos, tá? E eu ainda não sei se eu vou fazer mais um aumento. Eu vou fazer essa parte, depois eu volto para ver se não vai ficar muito cavado, que é isso aqui que vai determinar a cava aqui. Então, não pode ser também muito largo, porque senão vai ficar muito aqui para dentro, né? Então, eu vou, ó, sobre 2 correntinhas, viro o meu trabalhinho, venho aqui, olha, tá vendo? As 2 correntinhas e aqui é o ponto. Venho na laçadinha de trás e faço meu primeiro ponto. Tenho aqui, olha, tá vendo? A correntinha, eu coloco o meu marcadorzinho aqui. Pode ser na laçadinha, pode ser no ponto inteiro. E na hora que eu desço, eu não faço aumento, tá, gente? Olha. Sigo fazendo meio ponto alto para cada meio ponto alto. Eu acho que esse tamanho de cava, porque depois a gente vai subir aqui, eu acho que tá ótimo, mas eu vou fazer e vou medir em mim e já volto. Tô chegando aqui, olha, nos últimos 2 pontinhos da parte de baixo, faço meu meio ponto alto, venho aqui no pontinho do marcador, olha, insiro a minha agulha e encerro a carreira com meio ponto alto. Olha como que vai ficando linda essa parte da barra. 2 correntinhas, viro meu trabalhinho, venho aqui no primeiro pontinho e faço um meio ponto alto. Novamente, venho aqui, ó, tá vendo a minha? Venho aqui, insiro meu marcadorzinho e sigo meio ponto alto para cada meio ponto alto da carreira de base. Vou fazer assim até lá em cima e já volto com vocês. E aqui, olha, tô chegando na parte de cima. E aqui, olha, onde tá o meu marcadorzinho, ó, vou inserir minha agulha. Aqui, eu falei pra vocês que eu não ia fazer mais aumento, mas eu vou, fiz mais um aumento. A 7ª carreira, até a 7ª carreira eu fiz com aumento. Gente, vai anotando tudo. O número aqui de correntinhas que você fez, o número de pontos que tem aqui no começo, porque isso aqui você vai ter que fazer igual aqui, ó. Então, aqui eu fiz até a 7ª carreiras aumentos. Eu marco tudo, gente, para mim não me perder, tá? Então, agora aqui, olha, para vocês terem uma ideia do que eu tô fazendo, é isso aqui, ó. Ó, a gente tá fazendo essa parte aqui, ó, tá? Agora, nós vamos subir essa parte aqui. E você vai tecer o número de correntinhas que deu essa medida aqui para vocês. Geralmente, gente, para mim, 20 centímetros de cava, 22 centímetros de cava, tá ótimo, tamanho G. Para um tamanho M, eu acredito que uns 18, 19 centímetros de cava tá bom.
E para um tamanho P, uns 16 a 17 centímetros, tá? Por isso que eu falo para vocês trabalhar em centímetros, porque fica bem mais fácil. Então, aqui eu vou levantar, ó, eu fiz o meu último aumento, e aqui eu vou levantar o número de correntinhas que dê os meus 20, 22 centímetros. Eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês para falar quantas correntinhas deu os meus centímetros. Olha, eu fiz aqui 32 correntinhas, olha, deu 20 centímetros bem justinho. Vou pôr mais duas, vai. 34 correntinhas eu coloquei para não ficar muito grande também, porque isso aqui, gente, é tudo a cava, tá? Ó. Por ser um colete, também não pode ser uma cava muito justa, porque você vai usar com uma blusa por baixo, né? Então, aqui eu fiz 34 correntinhas. Vou fazer mais duas, olha. Vou voltar aqui na terceira correntinha, fazendo meio ponto alto. Novamente, ó, pego aqui o meu marcador, venho no pontinho e coloco o meu marcador. Gente, fecha o marcador para não cair, porque ele cai e você se perde. E aqui, olha, eu vou descer por cada correntinha aqui, olha, descendo meio ponto alto para cada correntinha. Olha, vou tecer e já venho. Gente, mais uma dica. Deixa eu tirar esse caderno daqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Prestem atenção aqui, olha, para que as correntinhas não torçam, tá? Vai tecendo, ó, e vai segurando o seu trabalhinho. Já tô chegando aqui. E aqui, olha, é a última correntinha que nós fizemos. E agora aqui você desce, ó, continua pegando lá na laçadinha de trás. E vai descendo os pontos até a parte de baixo lá. E tá ficando assim, ó. Essa parte aqui é a parte do que fica debaixo do braço. Agora, aqui nós estamos descendo a parte que fica nas costas aqui, né? Na parte de cima das costas, olha. E a minha cava aqui, gente, para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui. Ó, ela vai ficar com 23 centímetros, tá? Nessa reta aqui, que é para dar certinho. Vai ficar um pouquinho larguinha aqui, mas como eu falei para vocês, para usar com blusa por baixo, eu acho que é o ideal, né? Tô chegando aqui na parte de baixo, no final, olha. Venho aqui, insiro minha agulha aqui na última e faço meu meio ponto alto. E agora, gente, nós vamos tecer em carreiras de ida e volta, sem aumento em lugar nenhum, tá? Olha, eu vou pôr meu pontinho, vou pôr meu marcadorzinho aqui pra mim não me perder. E agora, a gente vai tecer, ó, toda essa parte aqui, ó, em carreiras de ida e volta, sem aumento em lugar nenhum. Então, o que eu costumo fazer? Olha, eu vou medir aqui quanto que deu em centímetros aqui, até eu começar a fazer o aumento. Olha, deu 9 centímetros. Então, 9 desse lado, mais 9 desse, são 18 centímetros, né? Eu tenho que fazer 52 centímetros
não, 50 centímetros aqui, desculpa, essa parte de baixo aqui. Então, eu faço, olha, 8 para 10, 2, 1 e 1, 2. Eu vou tecer essa parte aqui, olha, com 32 centímetros, tá? E daí, colocando os 9 desse lado e os 9 desse aqui, vai inteirar os 50 centímetros que eu preciso. Então, eu vou tecer aqui, ó, tudo isso aqui. Desculpa, gente, tava para baixo. Deixa eu explicar de novo. Então, agora, aqui nós vamos tecer carreiras de ida e volta, toda essa parte aqui, ó, sem aumento nenhum, tá? Ó, é isso aqui agora, ó. Nós vamos tecer até aqui em cima, fez o primeiro pontinho, põe o marcador, desce tecendo aqui, fez o último pontinho aqui, põe o marcador para subir o próximo e vai fazendo até dar os centímetros dessa parte aqui, ó, que eu acabei de falar, ó. Eu não sei se aquela hora tava... Aqui bate a luz, é difícil de eu ficar vendo. Então, aqui o meu, olha, deu 9 centímetros até eu começar a fazer a parte que sobe das costas. Então, 9 com 9 são 18, menos 50 deu 32 centímetros. É o que eu vou tecer daqui, olha, onde a gente fez as correntinhas, até eu começar a fazer a diminuição, tá bom? Eu vou dar uma boa adiantada aqui, porque eu acho que agora não tem necessidade de ficar com carreiras de volta, ficar mostrando, porque aqui vai ser tudo igual, olha, sempre pegando na laçadinha de trás. Eu vou tecer os meus 32 centímetros, e daí eu volto com vocês pra gente começar a fazer as diminuições da outra cava, tá bom? Aí a gente não vai fazer aumento, aí a gente vai fazer diminuições, mas é fácil também, tá, gente? Não se preocupe que não tem nenhum segredo. É bem facinho de fazer esse colete. Gente, eu já fiz aqui, olha, os 32 centímetros, olha. Fiz essa carreira toda, vim até aqui embaixo e novamente subi até aqui, olha. São 57 pontos que eu tenho aqui, ó, na confecção desse aqui, a hora que eu comecei a levantar, ó, as correntinhas para trabalhar, que é onde nós começamos, na hora que nós paramos de fazer o aumento, tá? Então, aqui eu contei daqui até embaixo, deu 57 pontos. Lá também eu vou trabalhar até, na realidade, eu fiz os 57 para vocês verem, mas eu vou desmanchar 2, tá? Pra gente começar a fazer a diminuição e ficar igual aqui, ó, tá? Então, vocês vão contar o número de pontos que vocês têm trabalhados até aqui, ó, até aonde você fez os aumentos de um lado, conta daqui para baixo, ou já conta na hora que tá fazendo e já marca num caderninho aí, ou vocês contam que nem eu contei, e aí vocês vão trabalhar até esse ponto aqui do lado de cá. Olha, foi o que eu fiz aqui. Ó, trabalhei 57 pontos, mas eu vou desmanchar 2 aqui, tá? Eu só trabalhei aqui pra mim não me perder. Então, aqui, olha, eu vou desmanchar 2, que eu vou fazer diminuições. Olha, eu vou desmanchar 1 e desmanchar 2. Então, a gente trabalha... eu trabalhei, né, no caso aqui, 55 pontos. Então, agora eu vou fazer assim, olha. Eu vou laçar minha agulha, eu venho neste ponto aqui, ó. Faço só puxo uma vez. Venho nesse outro aqui, olha, venho, e agora eu puxo todo mundo junto. De 2 pontos aqui, eu transformei ele em 1. Vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalhinho
e vou continuar fazendo os meus pontos. Deixa eu pegar um marcadorzinho aqui, que tinha um aqui, sumiu. Novamente, olha, venho aqui, porque a hora que a gente desce, a gente não faz diminuição. Vou colocar o marcadorzinho aqui, mas é só porque na próxima a gente vai fazer diminuição, só pra gente saber que esse é o último ponto. E aqui, olha, eu vou descer tudo com meio ponto alto e vou subir novamente, faltando novamente 2 pontinhos pra gente terminar, que é esse que eu marquei e esse aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer toda essa parte descer e vou subir. A hora que eu tiver nesse pontinho aqui, eu volto com vocês. Novamente, gente, cheguei aqui, olha, tá faltando um ponto e esse aqui, ó, tá faltando um ponto e esse que eu marquei. Então, a gente vai dar a laçadinha na agulha, venho aqui por trás, puxo, laçadinha na agulha, venho aqui nesse último ponto, olha. Aqui eu tenho que puxar duas, gente, desculpa. Aí, olha, eu venho aqui e aqui eu puxo todo mundo junto, tá? Tiro o marcador daqui, duas correntinhas, desço novamente fazendo os meus pontos, olha. Coloco meu marcador aqui e desço novamente. Vou fazer assim até o final e vou subir novamente. A hora que eu tiver faltando 2 pontinhos para voltar, para acabar, eu volto, tá? Ó, já tá diminuindo, tá vendo? E não fica com aqueles dentinhos de você não trabalhar o último ponto. Novamente, gente, ó, cheguei aqui ao final e tá faltando 2 pontinhos pra gente terminar, olha, esse que tá o meu marcador aqui, ó, tá? Então, nós vamos fazer assim, laçadinha na agulha, venho aqui na laçadinha de trás, puxo duas, fico com a laçadinha na agulha, venho aqui, insiro a agulha na laçadinha de trás do ponto também, puxo, e aqui eu puxo todo mundo junto. Fiz mais uma diminuição. Subo 2 correntinhas. Deixa eu ver quantas carreiras eu fiz do lado de cá. Pra gente fazer igual. Eu acho que já deu, olha, aqui. Olha, gente, ficou igualzinho, ó. Tá vendo as diminuições aqui? De um lado nós aumentamos e do outro nós diminuímos. E tá igualzinho. E essa aqui é a minha última carreira. Então, aqui eu posso já cortar o meu fio. Olha como que ficou a diminuição. Deixa eu virar assim, ó. Tá vendo? Ficou igualzinha a essa. Vou contar direitinho o número de carreiras e já volto para falar para vocês se tá terminado mesmo. Gente, parece que tava igual, mas não tá não, tá? Lá tem 7 carreiras e aqui tem só 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5, falta mais 2 carreiras. Então, eu vou descer essa aqui, olha, venho aqui no primeiro, faço um meio ponto alto, coloco meu marcador e vou descendo, trabalhando. É porque às vezes dá uma esticadinha, a gente acha que tá igualzinho, mas não tá, não. Daí, eu contei as carreiras e tá faltando 2, tá? Então, eu vou fazer essa aqui, até lá embaixo, eu vou subir, a hora que tiver faltando os 2 pontinhos aqui, eu volto. Cheguei aqui, olha, faltando 2 pontinhos pra terminar. Laçadinha na agulha, venho no penúltimo, faço. E deixo essas duas, venho aqui no último pontinho, vou encerrar a carreira, puxando todo mundo junto.
E agora sim, gente, ficou certinho, que aquela hora deu uma esticadinha. Olha, agora sim, tá certinho, olha. Tá vendo? As nossas duas cavas e a parte de cima das costas, olha. Gente, eu falei pra vocês que é só fazer duas partes iguais, tá? Só que assim, nessa parte aqui de cima, na parte da frente, depois eu vou medir aqui o ombro, quanto que eu vou querer deixar de ombro. E a parte que vai ficar no pescoço, na parte da frente, eu vou descer de 2 a 3 pontinhos, tá? Pra fazer aqui um dentinho e não ficar isso aqui muito reto no pescoço. Então, vocês já podem ir adiantando. Já faz até onde vocês acham que é a parte do ombro aqui, tá? Aí, a hora que chegar aqui, ó, eu vou fazer a minha também, vou dar uma boa adiantada. A hora que chegar aqui, que eu acho que eu vou deixar 2, 4, 6 pontos pro ombro, ó, eu acho que tá bom. 2, 4, 6. Eu acho que essa parte, vou deixar, acho que vou deixar 7 pro ombro de cada lado. Aí, essa parte aqui fica a parte do pescoço, é onde eu vou dar uma diminuidinha de uns 2 ou 3 pontos. Então, vocês vão adiantando toda essa parte aqui, ó, tá? Que começa tudo igualzinho, tal, e vai fazendo aqui. E daí, a hora que eu fizer essas 7 carreiras aqui, depois dessa subida que a gente dá, eu volto com vocês pra gente fazer um dentinho aqui, ó, tá? Pra isso aqui não ficar muito no pescoço, que eu acho que afoga um pouco a gente, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada aqui e depois eu volto com vocês. Antes de eu encerrar, gente, eu queria mostrar pra vocês, olha como fica retinha, marcando os pontinhos aqui, ó. A parte de baixo, tá? Todas elas, né? A gente marcando sempre o primeiro pontinho, você nunca esquece nenhum ponto, a peça fica perfeita. Olha, eu comecei a outra parte, tá? Tá vendo? Tá tudo igualzinho, você nem percebe que tem uma parte sobre a outra, olha. E aqui na frente, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um dentinho aqui, assim, ó, pra não ficar pegando muito no pescoço, porque pra mim me faz um pouco de mal, sabe? Parece que falta até a respiração. Então, eu sempre gosto de dar uma entradinha aqui, ó. Tá vendo? E agora, eu vou ensinar vocês como eu vou fazer isso aí. E aqui, olha, pra terminar a parte de cima, tá faltando 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Eu vou tecer aqui, vamos ver mais 2, quanto que fica. Olha, fica 3, eu acho que tá bom. Deixa eu ver mais um aqui. Não. Depois, pra subir a gola, eu acho que tá bom. Então, olha, vocês vão deixar 2 pontinhos sem terminar. Eu deixei olha, 2, 4, 6. Eu fiz a 7ª carreira que eu desci com ela. E a 8ª carreira, que aqui, olha, vai ficar a parte do meu ombro. Eu achei que tá bom, tá? Se vocês não quiserem, quiser um pouquinho maior o ombro, também pode deixar, tá? Então, aqui, olha, eu não vou trabalhar esses últimos 2 pontinhos, tá? Vou deixar eles aí. Vou subir aqui minhas 2 correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. E vou descer fazendo igual, olha. Fiz o meu primeiro ponto.
venho aqui na correntinha do ponto, ponho meu marcador, vou seguir descendo. Eu vou descer toda essa parte, depois eu vou subir. A hora que eu estiver chegando mais ou menos por aqui, eu volto com vocês, que eu acho que eu vou fazer mais um degrauzinho aqui, tá? Não sei ainda, mas eu volto para falar. E olha, aqui a parte de baixo, eu continuo fazendo normalmente, tá? Ponto sobre ponto, ó. Trabalho o último pontinho, tiro o marcador, subo 2 correntes, viro. Faço meu primeiro pontinho aqui, ó, e já coloco meu marcador para não esquecer do ponto. E olha como fica retinho, tá vendo? Essa parte aqui é a parte de baixo. E agora eu sigo ponto sobre ponto até lá em cima e eu não vou fazer mais nenhuma diminuição, tá, gente? Vai ser só aqueles 2 pontos mesmo, mas eu vou mostrar para vocês chegando lá. Ó, estou chegando aqui, tá vendo? Na parte do decote e eu vou seguir ponto sobre ponto, porque eu não vou fazer mais nenhuma diminuição. Olha, sigo. E aqui, olha, é o último pontinho. Subo 2 correntes, tiro o marcador, viro meu trabalho. Faço o primeiro pontinho no ponto aqui, ó. Volto meu marcador na correntinha aqui do primeiro ponto e vou trabalhar. Agora, gente, eu vou fazer com essa diminuição até, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, olha, eu já pus, tá vendo? O marcadorzinho até onde eu tenho que tecer. Então, tem que tecer até essa carreira de pontos aqui, porque aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na 8ª carreira minha é essa daqui, ó. Nessa carreira aqui, eu vou fazer novamente o aumento dos 2 pontos e depois eu desço trabalhando o restante do ombro, tá? Então, agora eu vou dar uma adiantada aqui, porque é tudo igual, olha, tá vendo? Só para vocês terem uma noção. Aqui, ó, ficou o dentinho, tá vendo? Se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, pode fazer. Tá, e agora eu vou trabalhar em carreira de ida e volta até chegar nessa daqui, ó. Aqui. A hora que chegar, deixa eu fazer assim que acho que é mais fácil de vocês verem, ó. Agora eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. A hora que chegar aqui, que ela vai estar por aqui, mais ou menos, a carreira, né? Que aqui a gente vai trabalhar seguindo aqui, ó. Então, ela vai estar mais ou menos por aqui, aí eu volto com vocês para ensinar como que eu vou fazer o aumento aqui dos 2 pontinhos, tá bom? Então, agora que eu sigo fazendo tudo igual aqui, olha. Com essa diminuição, vou seguindo fazendo retinho aqui, ó. Tá? Até chegar aqui. Então, pra mim ainda falta, quer ver? Falta ainda, eu tô nessa carreira aqui, olha, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Falta 11 carreiras pra chegar nessa daqui, tá? Então, eu vou tecer aqui tudo igual, depois eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Gente, olha, eu cheguei já até onde eu tinha que fazer, tá? Que aqui a gente vai subir 2 pontinhos para fazer novamente voltar até o mesmo ponto, para fazer o ombro. E aqui, olha, eu dei uma baixadinha um pouquinho mais, para vocês verem, eu coloquei, olha, tá vendo? Gominho com gominho para contar direitinho, tá? E eu cheguei aqui no final, ó. Aqui, eu vou fazer o aumento de 2 pontos, tá? Então, o que que eu vou fazer? 2 correntinhas, viro o meu trabalhinho, deixa eu tirar isso aqui de baixo.
Olha, vou fazer mais 2 correntinhas. Eu fiz 2, né? Olha, 1, 2. Agora, eu vou fazer mais 2. Vou dar a laçadinha na agulha, vou pular a primeira, a segunda, eu venho na terceira correntinha e vou fazer aqui um meio ponto alto, olha. Vou tirar o meu marcador, vou vir aqui, ó, na laçadinha do ponto e vou colocar meu marcador. Venho aqui na próxima correntinha, olha, eu vou fazer o segundo ponto. Então, aqui tá os 2 pontos que nós diminuímos lá, nós aumentamos aqui. E agora, é meio ponto alto para cada meio ponto alto. Vou fazer assim, até o final, vou voltar, o que eu tiver nesses 2 pontinhos, eu volto com vocês. E aqui, ó, tá faltando os 2 pontinhos que nós fizemos do aumento. Eu venho aqui e termino ele. Gente, assim, olha, fica a partinha da frente, ó. Parece que não é nada, mas dá uma boa diferença depois, tá? Então, agora que eu vou continuar, subir descendo as carreiras, até dar fazer igual esse lado aqui, ó. E daí eu volto com vocês pra gente fazer as diminuições do lado, apesar que é só voltar o vídeo, mas eu vou fazer bem rapidinho, tá bom? Olha, aqui a gente já vai começar a fazer a diminuição da cava, olha, aqui já tá a parte do meu ombro, e dessa carreira pra frente, a gente vai começar a fazer a diminuição aqui, ó, pra fazer a parte da cava, tá? Então, o que que eu fiz? Fiz o meu último pontinho aqui, contei 57 pontos e pus o marcador. E agora, eu vou subir trabalhando, na realidade, 55 pontos, porque os 2 últimos, a gente vai fazer a diminuição. Então, eu marco 57, pra gente não se perder, e daí eu começo nos 2 últimos, eu faço a diminuição, ó. Fiz o primeiro pontinho, coloco o marcador, gente, eu coloco, viu? Porque a gente se perde mesmo. Então, aqui eu vou subir, vou fazer meus 55 meios pontos altos. E já volto com vocês. Fiz aqui, olha, marquei 57, fiz 55 pontinhos e agora a gente vai fazer a diminuição, ó. Laçadinha na agulha, venho no pontinho, puxo uma vez, volto no mesmo lugar, no outro ponto, ó. Venho aqui, puxo e puxo todo mundo junto. Aqui nós já fizemos a primeira diminuição. Quando eu desço, eu não faço diminuição, só faço a hora que eu subo. Faço 2 correntinhas. Viro o trabalhinho, venho aqui no primeiro pontinho, faço meu primeiro ponto. Na argolinha aqui do ponto, eu coloco meu marcador. E agora, eu desço até lá embaixo, vou subir, a hora que tiver faltando 2 pontinhos, eu volto com vocês, tá? Ó, já deu uma diminuidinha aqui, ó. Olha, novamente aqui eu subi, aqui tem o pontinho da diminuição, tem 2 pontinhos aqui, vou trabalhar esse normalmente, e os 2 últimos eu vou trabalhar com diminuições. Venho aqui, insiro a agulha, puxo 2 e fico com 2 laçadinhas, venho aqui, olha, insiro a agulha nesse último ponto, puxo e puxo todo mundo junto. Subo 2 correntinhas, novamente desço, sem fazer diminuição, só na hora que a gente sobe, que faz as diminuições. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho e faço
um meio ponto alto. Venho aqui, ó, na correntinha, coloco o meu marcador e vou descer. Eu vou descer, descer até lá embaixo com meio ponto alto. Desculpa a brincadeira aí, gente. E aí eu já volto com vocês. Novamente aqui, tô terminando minha carreira, tem 1, 2, 3 pontinhos. Faço o antepenúltimo normal. O penúltimo e o último a gente vai fazer a diminuição, ó. Puxo 2, laçadinha na agulha, venho aqui por trás, puxo e puxo todo mundo junto. Fiz mais uma diminuição. Faço 2 correntinhas. Viro o trabalho, já venho aqui no primeiro ponto e faço um meio ponto alto. Tiro o marcador daqui, venho aqui, olha, coloco e sigo. Vou descer de novo. E daí, na volta que eu subi, eu volto com vocês pra gente fazer a última diminuição. Olha. Ele vai diminuindo. E aqui eu tô terminando a última carreira do colete e da diminuição. Essa parte que eu terminei agora, que eu tô terminando, é a parte da frente. Então, aqui, olha, tá faltando 2 pontinhos, olha. 1, 2, laçadinha na agulha. Puxo 2 laçadinhas na agulha, venho aqui, ó, pego lá na laçadinha de trás e puxo todo mundo junto. Aqui eu encerro a minha carreira com uma correntinha, deixo um pedaço de fio aqui pra costurar, corto e tá pronto as 2 partes do meu colete. Vou pôr aqui para vocês verem. Eu vou subir um pouquinho para ficar mais fácil. Olha, aqui, ó, tá uma das partes, né? Parte de trás, não, parte da frente, que tem o dentinho, ó. E aqui é a outra parte minha, que é a parte de trás, que daí fica reto, tá? Agora, a gente vai fazer as costuras, tá? A gente vai fazer a costura bem simples aqui das laterais. E daí, a gente já vai partir para fazer os acabamentos. Gente, aqui embaixo, eu não vou... Eu vou deixar abertinho assim, ó. Tá? Eu vou costurar só uma parte de baixo aqui do braço até... Acho que eu vou deixar aqui uns... Deixa eu ver quanto que tá aqui. Uns 15 centímetros, eu vou deixar abertinho aqui, tá? Depois, se eu não gostar, eu fecho, mas por enquanto, eu vou deixar abertinho. E agora, a gente vai escolher um dos lados para ser o direito, tá? Nós vamos colocar os 2 direitos aqui para dentro, ó. Como que eu escolhi o meu lado direito? Vocês estão vendo aqui, ó, que essa argolinha, ela faz um elinho pra cima, ó, tá vendo? Então, eu deixei os 2 direitos, um voltado para o outro, ó, tá vendo? Esse aqui também, ó, ela forma pra cima. E esse aqui, a argolinha forma pra baixo, ó, tá? Então, esse aqui vai ser o meu avesso. A gente vai colocar partes com partes certinhas. E aqui eu vou colocar alguns marcadores para eu não perder, assim, na hora de costurar, ele não ir andando. Então, a gente coloca bem certinho as 2 partes, olha, eu coloco primeiro a parte de baixo e a parte de cima. Esse aqui que eu vou costurar vai ser o meu avesso.
Não vou costurar aqui, tá, gente? Vou deixar 15 centímetros aqui, como eu falei pra vocês, e vou começar a costurar a partir desses 15 centímetros. Então, aqui, olha, eu só pus aqui pra segurar, mas essa parte aqui, olha, eu não vou costurar. Eu contei 20 correntinhas e coloquei o meu marcador, tá? Então, eu vou costurar de cima pra baixo aqui, até chegar nesse pontinho. Eu tinha pego uma outra agulha, mas eu achei muito grossa, então troquei e peguei essa daqui. Então, aqui, olha, a gente vai costurar, vai e vem. E aqui eu já pego esse outro fiozinho que tá do lado de cá e já dou um nozinho aqui, ó, pra ficar mais firme ainda. E aqui, gente, não tem segredo. É pegar um pontinho de um lado e o pontinho do outro, ó. Eu gosto de costurar com vai e vem. Aí, cada um faz do jeito que gostar. Que sabe mais, né? Eu acho que eu vou pegar só a laçadinha de trás, ó. A de fora. Dou uma puxadinha, mas não muito. Venho aqui e vou pegar lá a laçadinha de fora só, olha. Aperto. Venho aqui, olha, na laçadinha de fora e na laçadinha aqui de fora, ó. E assim, gente, eu vou fazer a costura das laterais e do ombro, tá? Igualzinho essa costura que eu tô fazendo aqui. Já que eu terminar de costurar tudo, eu volto com vocês, tá? Ó, é vai e vem. Eu gosto de costurar a lã com agulha de tapeçaria, porque senão eu acho que fica muito grosso a fazer com ponto baixíssimo. Eu acho que fica um relevo muito grande. Então, eu gosto de costurar a lã, principalmente essa lã mais grossa aqui. Eu gosto de costurar com tapeçaria mesmo, com agulha um pouquinho mais grossa. Então, eu vou costurar as duas laterais, vou costurar o ombro aqui, ó. Essa partinha aqui menor, vou costurar igualzinho, ponho os marcadores aqui, costuro com vai e vem, e depois eu volto pra gente dar continuidade aqui ao nosso colete. Oi, gente, olha, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu fiz já as manguinhas com pontinho barra. Olha que graça que ficou. Olha esse lado também. E esse ponto barra é o que nós vamos fazer aqui na gola. E o que nós vamos fazer na barra, que eu tô fazendo na barra, gente, que teve uma pequena modificação aqui, que minha filha viu o colete, e como ela vai viajar para um lugar que é meio frio, ela falou, ah, mãe, eu quero esse colete para mim, mas ela é mais alta, então eu tive que fazer uma adaptação aqui, coloquei um ponto barra aqui embaixo também, fechei aqui as laterais até o final, tá? Olha. Fechei até o final, igual eu ensinei o fechamento, e comecei a fazer o meu ponto barra, da onde eu fechei aqui, tá? E como eu queria provar nela, para ver se o comprimento tinha ficado bom, eu já dei uma boa adiantada aqui, com o ponto barra. E ele é igual, esse ponto que eu tô fazendo é igual o que eu fiz aqui, e vai ser igual o que eu vou fazer aqui. O que diferencia é a quantidade de correntinhas que você vai pôr para começar. O meu aqui, olha, eu fiz com 6 pontos, tá? Aqui eu já fiz com 10 pontos. E aí vocês podem fazer com quantas correntinhas vocês quiserem. Se vocês não quiserem fazer esse barrado que eu fiz, também não tem problema.
fica como tava antes, tá? Então, eu vou ensinar vocês que aqui vai ser igual para todos, mas depois eu volto para ensinar a fazer a gola. Então, aqui, gente, eu comecei, como eu falei para vocês, aqui na emenda, ó, tá vendo? Só que eu vou começar aqui só para vocês terem uma noção de como faz o ponto barra, apesar que eu tenho bastante aula aí no meu canal que explica bem o ponto barra, mas eu vou explicar bem devagarzinho aí para vocês. Então, aqui, olha, eu fiz o meu nozinho corrediço, ou vocês insiram a agulha aqui, coloca a sua linha e dá um nó. Eu trabalhei, gente, para esse ponto barra pegando aonde tá essas correntinhas e nesse vãozinho aqui, tá? Então, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem aí, começar onde vocês quiserem. Eu vou começar por aqui, insiro a minha agulha, puxo meu fio, aqui eu vou dar uma apertadinha nele. E eu trabalhei aqui com 10 pontos, então eu vou subir 10 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Esse é o tamanho do que eu tô fazendo. Gente, tenham em mãos os marcadores, tá? E agora que eu vou segurar esse último ponto, vou fazer mais 2 correntinhas, dar a laçadinha na agulha e vou voltar nesse ponto que eu segurei. E aqui eu vou fazer um meio ponto alto. Aqui ficou a minha correntinha do ponto, olha. Essa de cima aqui. Vou colocar o meu marcador para a gente não se perder. E aqui eu desço, olha. Para cada correntinha que eu fiz, eu vou fazer um meio ponto alto. E eu sigo fazendo, olha. Tem que trabalhar as 10 correntinhas que você fez. Aqui tem uma, olha, e tem mais uma aqui. Ó. Fiz isso. Vou vir aqui, olha, para o próximo vãozinho aqui do ponto, vou inserir e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui de novo, ó, tá vendo que aqui tem aquelas correntinhas? Vou inserir minha agulha aqui e vou fazer outro ponto baixo, tá? Viro o meu trabalho, laçadinha na agulha, vou pular esses 2 pontos aqui, olha, esse e esse que eu fiz na peça, e eu vou para os pontos, meio ponto alto que nós trabalhamos. Então, eu venho no primeiro aqui, olha, vou pegar na laçadinha de trás, aqui, ó, tá vendo? Vou fazer meu primeiro meio ponto, vou fazendo até chegar lá no meu marcador, olha. E aqui, olha, tá faltando 3 pontinhos. Faço o antepenúltimo, o penúltimo, e olha, porque a gente coloca o marcador, porque aqui também tem um pontinho, olha. Eu venho aqui no finalzinho e faço meio ponto alto. Tiro o meu marcador daqui, vou subir 2 correntinhas, viro o meu trabalho, meu trabalhão agora, né? Vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, vou inserir minha agulha por trás e vou fazer o meu primeiro meio ponto alto. Venho aqui, ó, na correntinha do ponto e coloco o meu marcador e desço novamente pegando na argolinha de trás.
E vou tecendo, olha, sempre na argolinha de trás, ó. E aqui tem um pontinho também, ó. Tem a argolinha dele aqui. Pego. E agora, olha, eu venho novamente, eu trabalhei esse aqui, ó, esse vão. Eu venho neste vão aqui e faço um ponto baixo. Vou de novo para a correntinha e faço um ponto baixo. E assim eu vou tecendo a volta toda. E agora aqui, olha, eu já voltei a trabalhar na minha barra, olha, fiz os 2 pontos baixos, viro o trabalho, laçadinha na agulha, pulo os 2 pontos que eu fiz na blusa e venho para os que eu estou tecendo para fazer o ponto barra, ó. Então, subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, que tem 2, ó. O 9º e o 10º, ó. Aqui no... Subo 2 correntinhas, tiro o meu marcador daqui, viro o meu trabalhinho, venho aqui já no primeiro pontinho, ó, e faço um meio ponto alto. Novamente, coloco meu marcador aqui na correntinha, ó, do ponto. E sigo fazendo. E aqui tem o último, ó, tá? Venho aqui, insiro a minha agulha aqui, ó, tá vendo? Aqui tem a correntinha. E vou no outro vãozinho aqui e faço um ponto baixo. Fiz os 2 pontinhos baixos, viro o trabalhinho. Vou pular os 2 aqui que eu fiz, ó, esses 2 e já venho no ponto. E assim eu vou continuar até o final. Venho com vocês pra gente finalizar a carreira, tá? E depois nós vamos pra gola. E aqui, olha, eu terminei a última carreira. Eu não vou descer, porque senão vai ficar muito grande. Então, eu venho aqui, olha, vou juntar as 2 partes. Tá vendo? Aqui é o direito, eu vou fazer isso aqui pelo avesso, ó. Pra não precisar... tá virando a peça, né? Então, faço aqui, olha, tá vendo? Aqui é o avesso, aqui tá a minha costura, ó. Vou inserir a minha agulha aqui no primeiro pontinho, ó. E vou puxar aqui essa laçada que tá do último ponto, certo? Bem aqui pra ficar bem apertadinho e faço um baixíssimo. Venho aqui no próximo pontinho, olha, venho aqui e vou lá. Vou pegar sempre aqui na laçadinha de fora, ó. E vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Venho novamente aqui, ó, na próxima correntinha e vou lá na próxima correntinha pegando na laçadinha de fora, ó. Aqui é a de dentro. E essa aqui é a de fora, ó. Venho, puxo, faço um baixíssimo. Novamente, olha, venho pra próxima. Vou lá na outra, ó. E vou puxar. E isso, gente, vocês vão fazer na manguinha também. Se vocês quiserem fazer a manguinha à volta da cava, né? A manguinha, não falo a volta da cava, com 10 pontos também pode fazer, tá? Aí fica a critério de cada um. O tamanho que vocês acharem aí, que fica bom para vocês.
Quiser descer, fazer maiorzinha, fazer tipo uma manguinha japonesa também, fica lindo, tá? E aqui, ó, você vai descendo, vai juntando os pontinhos, ó. E vem até aqui bem o finalzinho, tá, gente, ó. E aqui, você puxa bem o seu ponto, acerta, faz uma correntinha e aqui pode cortar o fio, ó. Aperta bem para não soltar. E esse fiozinho aqui, ó, a gente vai passar aqui por dentro. Passo e faço um nozinho. Dou outra apertadinha boa para não soltar. Venho no próximo aqui, ó. Passo, faço um nozinho. No próximo aqui, passo e faço um nozinho. E aqui já tá bem seguro, a gente pode cortar o fio bem rente aqui, ó, tá? E ficou assim, olha, a nossa barra que não tava no meu colete, né? Que se fosse pra mim, eu não iria fazer a barra, eu iria apenas... Tava meio embaçado. Eu iria fazer apenas ele abertinho do lado e ia fazer uma carreirinha aqui de ponto baixo, alguma coisa assim. Mas como eu falei pra vocês, mudou tudo, então a gente tem que dançar conforme a música. E agora a gente vai começar a fazer aqui a nossa gola. E a gola vai ser igualzinho esse ponto barra que eu fiz. Gente, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Quiser fazer aquela golona assim, ó, e dobrar, fica lindo, tá? Então, eu vou virar aqui o meu colete e vou começar ele pelo meio aqui, ó, da parte de trás, tá? Vou começar aqui no meinho aqui, ó. E aqui vocês podem inserir a agulha, puxar aqui, ó, fazer um nó. Vou fazer agora com nó, só pra vocês verem que pode fazer também, ó. Faço um nozinho aqui bem apertadinho, pode fazer dos dois jeitos ou aquele nozinho corrediço que eu faço, tá? E aqui, gente, a gente vai fazer um número de correntes do tamanho que você quer a sua gola. Eu vou fazer aqui um número de correntes e eu já volto para falar para vocês quantas correntes eu fiz. Gente, eu fiz aqui, olha, 25 correntes, tá? Que eu quero ela bem altinha e bem caidinha aqui. Agora, eu seguro a minha 25ª, que nem eu falei pra vocês, gente, vocês podem fazer com quantas vocês quiserem, tá? Seguro, faço mais 2 correntes, laçadinha na agulha, volto nessa que eu segurei e vou fazer o meu meio ponto alto. Venho aqui na correntinha, do ponto, ponho o meu marcador e agora eu desço trabalhando um meio ponto alto para cada correntinha de base, ó. Vou descer e já volto. Tô chegando aqui ao final. Trabalho a última correntinha. Venho aqui, olha, aqui tá aquela parte das correntinhas aqui, ó, tá vendo? Vou inserir a minha agulha aqui, faço um ponto baixo, venho aqui para o próximo espaço, olha. E faço um ponto baixo. Olha o tamanho que ficou. Viro meu trabalho, laçadinha na agulha, pulo esses 2 pontinhos aqui que nós fizemos na blusa, né? No colete, e venho para os pontos, meio ponto alto. Então, agora eu sigo aqui,
Vou subir até lá em cima. Com um meio ponto alto para cada ponto de base. E aqui, ó, vou trabalhar meu último meio ponto alto, 2 correntinhas, tiro o marcador daqui, viro o meu trabalho, venho aqui, ó, no primeiro pontinho, ó, pulo as 2 correntinhas que eu fiz, venho no primeiro pontinho aqui, faço um meio ponto alto. Coloco o marcadorzinho nessa correntinha do ponto e continuo. Vou fazer assim, volto lá embaixo com vocês. Olha, eu vou trabalhar aqui a última correntinha. Venho aqui, ó, no espacinho da correntinha, faço um ponto baixo, venho aqui no outro espacinho e faço um ponto baixo. E agora, gente, eu vou fazer assim até o final, minha gola vai ficar bem grande, olha. Vou fazer toda a volta e depois eu volto com vocês com a blusa pronta, tá bom?